quais tipos de investimentos posso fazer aporte mensal? Porque os CDBs vão criando vários com datas diferentes. Bom, em primeiro lugar, eu não coloco um centavo do meu dinheiro em CDB, tá? Por que eu não coloco um centavo do meu dinheiro em CDB? Já vou explicar para você, e caso você tenha dinheiro em CDB, poxa, presta atenção, alerta, toma cuidado com isso. Tradicionalmente, os investimentos mais oferecidos para os clientes de banco são CDB, LCI, LCA e, poxa, às vezes você se sente até feliz, né? Pô, eu estou saindo da poupança, estou indo para o CDB, LCI, LCA, está rendendo um pouco mais, tá, mas o seu nível de risco, ele é bastante elevado. Qual o tipo de risco, Vinícius? O risco de crédito. Existem vários tipos de risco quando você investe seu dinheiro. Tem risco de mercado, que é o risco da oscilação dos investimentos. Esse risco é maior, mais evidente na bolsa de valores, nas ações. E existem vários tipos de risco. O risco de mercado é mais famoso, mas eu estou falando sobre o risco de crédito. O que é o risco de crédito? O risco de crédito é o risco de falência. Ou seja, o risco de calote, melhor dizendo, não de falência. Mas é você não ser pago num caso de falência. Ou seja, um risco de calote. O que significa isso, o risco de calote? Significa que você corre o risco de não ser ressarcido por aquele valor prometido pelo FGC, caso o banco emissor desse CDB vá à falência. Então, o que acontece? Qual é a lei, digamos assim? Qual é a regra? Qual é a regra de garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito? Ele te diz assim, ó, pode investir com tranquilidade em qualquer banco, investe CDB, LCA, LCA. Se aquele banco falir, se aquele banco for à falência, o que acontece? Eu vou ressarcir você, todo o dinheiro que você tinha investido no banco, se você tiver até R$250 mil por CPF, por conglomerado financeiro. Então, digamos, você tem R$250 mil, digamos que você tem um patrimônio de 1 milhão. Você tem R$250 mil no banco A, 250 mil no banco B, 250 mil no banco C, 250 mil no banco D. Então, você está assegurado todo o seu patrimônio. Se você tiver 1 milhão no banco A, só 250 mil está assegurado, porque é 250 mil por CPF, por instituição financeira, e você pode ser ressarcido em até R$1 milhão a cada 4 anos. Tem essa regra temporal também. Só que a gente vive num país onde o sistema financeiro ele é muito concentrado. Se um banco médio no Brasil quebrar, o FGC não tem dinheiro para pagar todo mundo. Quer ver? Eu vou te mostrar aqui, ó. Basicamente, deixa eu mostrar aqui na tela para você, tá? Só para eu fazer esse alerta, porque é um alerta importante, tá? Entrei aqui no FGC, tá? Aqui tá o site, ó, fgc.org.br. Entrando aqui, eu peguei aqui, ó, relatório semestral 2022, tá? Então, aqui a gente tem o último relatório disponível, tá? Pelo FGC, e aqui a gente vê o seguinte, olha só. A liquidez, olha só, a liquidez do FGC e a reserva contábil do Fundo de Resolução somam 88 bilhões de reais. 88 bilhões de reais. Agora, qual é o patrimônio sob garantia? É isso que a gente vai ver. Ó, ao final de junho de 2022, a liquidez era de 78 bilhões, agora aumentou para 88 bilhões. Então, o que é essa liquidez? Esses 88 bilhões é a quantidade de dinheiro que o FGC tem disponível para ir lá e pagar os investidores, certo? No limite de até R$250 mil por CPF, para cada instituição associada ao conglomerado financeiro, a regra de 1 milhão a cada 4 anos, tá? A contado recebendo a primeira garantia. Então, é o valor que ele tem disponível para pagar os investidores que estão investindo em algum banco, esse banco foi à falência, tá? E aí, o que acontece? Olha só. Segundo o censo, olha que doido. Olha aqui, deixa eu dar um zoom nisso aqui. Segundo o censo mensal, os depósitos elegíveis à garantia totalizavam 3,5 trilhões de reais. Considerando o limite, considerando o limite de 250 mil reais, a cobertura da FGC alcançava, na mesma data, 1,9 trilhão. Ou seja, tinha 3,5 trilhões de reais, presta bem atenção nisso, 3,5 trilhões de reais investidos em CDB, LCI, LCA, poupança, produtos bancários de forma geral, parado em conta corrente. Só que considerando o limite de 250 mil reais por CPF, por conglomerado financeiro, a cobertura do FGC alcançava 1,9 trilhão. 1,9 trilhão. Só que, entretanto, contudo, todavia, você viu que a disponibilidade é de 88 bilhões. Isso é o que ele tem na mão. Então, vamos fazer uma conta rápida?
Vamos fazer uma conta rápida? Vamos pegar aqui, ó, calculadora. Ó, vamos fazer uma conta rápida. 88 dividido por 1.900. Que é 88 bilhões dividido por 1,9 trilhão. Aqui, ó, 4,63. Se eu multiplicar por 100, tá, eu vou chegar ao percentual. Então, o FGC tem 4,63% do total que ele garante. Lá dentro, nas entrelinhas, está escrito: se ele não tiver a quantidade de dinheiro necessária, ou melhor, se ele não tiver a quantidade de dinheiro necessária para pagar todos os investidores em virtude da quebra do banco, ele não paga. E está tudo bem, ele vai à falência, ele quebra. O FGC é uma instituição privada, não é uma instituição pública. Nos Estados Unidos, o FDIC era uma instituição pública. Ele foi à falência em 2008 por conta da quebradeira dos bancos. Como é instituição pública, o Estado foi lá e bancou a conta, pagou todos os investidores. Aqui no Brasil, é uma instituição privada formada pelos bancos com autorização do governo simplesmente para funcionar. Você acha que o governo, para e pensa, você acha que o governo vai pegar dinheiro para pagar investidores, no caso da quebra de um banco? Eu não quero estar com um investimento que conte com esse nível de garantia muito duvidosa. Então, eu não invisto em CDB, LCA, LCA e nenhum produto bancário. Se eu estivesse no seu lugar, eu também não investiria. Então, a sua pergunta foi originada em virtude disso, CDB, certo? Poxa, esse CDB vai criando várias datas diferentes, quero investir em outra coisa que eu posso fazer aporte mensal. Então, quis te dar esse alerta. Agora, respondendo a sua pergunta, no que eu posso fazer aporte mensal? Em qualquer coisa. Você vai investir em CDB só porque é fácil? Você tem um grande risco que você corre e você não vê. Poxa, Vinícius, me fala quantos bancos do Brasil já quebraram e o FGC não conseguiu pagar. Você parece aquelas crianças birrentas, né, que fazem a pergunta. Mas pode ter gente que está com isso na cabeça. Olha, isso nunca aconteceu. Mas também nunca tinha acontecido antes de 2008 nos Estados Unidos. E eu aposto que você não ia querer estar na pele dos investidores em 2008. Com a dúvida se você ia ter o seu dinheiro de volta, que talvez é tudo que você acumulou na sua vida, ou não. E lá era estatal, aqui é uma instituição privada. Então, eu prefiro não estar exposto a esse risco. Tá? Então, eu não investiria em CDB, LCA, LCA, nada disso. Fez sentido isso para você? Agora te dizendo abertamente, qual investimento você pode fazer aporte mensal? Qualquer um. Você tem que ver um investimento que faz sentido, tenha lógica, você tem um método e vai implementar. Se você for investidor sempre alto, você vai investir na Magara Brasil, lucrar nas altas nas quedas da Bolsa no Brasil. Você vai investir na Magara Internacional, lucrar nas altas nas quedas da Bolsa no exterior também. E aí você vai aportar nesses ativos mensalmente, tá? Agora, não tem assim, esse investimento aceita aporte mensal, esse não aceita. Não, você vai investir no que fizer sentido para você, tá? Só toma cuidado com os seus investimentos atuais. Toma cuidado.